Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana. Hoje eu vou ficar um pouquinho com vocês, um pouquinho mais perto de vocês. Essa é uma aula que foi pensada para o quarto ano. Então, hoje eu fico aqui um pouquinho perto de vocês para que amanhã, em segurança, a professora de vocês esteja bem juntinho da turma de vocês. Espero que a gente tenha umas horinhas aqui bem agradável, tá? Sabe que esses dias eu tava caminhando por aí, à toa, e me deparei com uma senhora muito simpática, e ela me contou uma história. Ela não é daqui não, ela mora lá na Bahia. E ela me contou uma história que eu fiquei pensando, e daí quando eu fui preparar essa aula, essa história me ajudou. Vou contar a história para vocês, tá bom? Então ela falava assim: "Ah, minha filha, me chamo Marinalva, venho de família grande e tenho aquela barraca ali da feira. Aquela barraca onde você encontra o milho bem fresquinho, onde você encontra a laranja fresquinha, tudo bem fresquinho lá. É aquela barraca que é a minha." Ah, é aquela barraca. Tem tantas coisas para contar. Vou para aquela barraca desde criança. Eu, minha mãe, todo mundo ia trabalhar desde cedo. Hoje já não é mais assim. Eu venho trabalhar, mas tenho que trazer comigo o meu neto Samuel. Porque o Miguel já cresceu, tá com 15 anos. Tá trabalhando lá nas lojas grandes, lá no centro. E o Samuel vem comigo. Me ajuda. Um menino, vocês precisam de ver. Ela falava assim, que ele carregava o carrinho para cima, para baixo naquela ladeira, ajudava as freguesas, carregando as sacolas pesadas até o carro e ganhava o seu dinheirinho. Aí, até assim, é até engraçado dizer, mas me marcou muito uma passagem que aquela senhora me contou. Ela falava assim: "Sabe, minha filha, agora março que teve, pois esse menino, meu neto, não me deu um pano de prato com o dinheirinho que ele mesmo ganha?" Toda orgulhosa do neto. Aí eu, como boa professora, não podia deixar de perguntar para a senhora: "Mas me conta uma coisa, nossa, você realmente fala com muito amor desse teu neto, mas ele vai à escola?" E ela continuou: "Preciso contar para você. Certa vez estou eu trabalhando, recebi um telefonema lá da pedagoga da escola. O menino não me estava dormindo na aula?" Eu falei, né? Continuamos a conversa e tudo, e ela se aprofundou um pouco mais no assunto. Dizia que ele dormia na aula e que nem sempre ia para a aula. Então, ela começou a me contar e se emocionou, contando das possibilidades, que ela entendeu das possibilidades que aquele neto teria se aquele neto fosse até a escola, frequentasse a escola, se o neto realizasse as tarefas, assim como todos os outros colegas da mesma idade. Ela começou a entender que ele indo para a feira com ela, trabalhando, ele perdia aquele gosto infantil de brincar. Ele se via um pouco mais adulto e extrapolava um pouquinho a sua idade, ou o que os meninos da sua idade faziam, que era brincar, ir para a escola. Então, partindo dessa emoção, dessas possibilidades, essa avó contratou, né, claro, um jovem aprendiz, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. E hoje esse menino Samuel vai para a escola. Muito bem. Ou de 15 anos, o outro neto que ela falou, está realmente trabalhando numa loja grande, mas já não tem mais 15, tem 16 agora. E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo.
Quando eu voltei para casa a pé, caminhando, né, voltando e pensando, né, na aula que eu ia dar para os meus alunos, lembrei que há muitos e muitos anos o Ministério Público do Trabalho, assim como seus magistrados, juízes, promotores e nós que fazemos parte de uma escola municipal, precisamos ainda falar muito sobre o trabalho infantil. A gente ainda tem muita coisa a vencer. A Prefeitura Municipal de Curitiba tem uma grande parceria com o Ministério Público do Trabalho, tanto Curitiba quanto outras cidades da região. O Ministério Público do Trabalho, vocês vão ouvir bastante falar logo que retornarem para as aulas, porque o quarto ano, agora a gente vai falar um pouquinho, mas depois vocês vão esmiuçar esse assunto, o quarto ano trabalha especificamente o trabalho infantil e a gente faz algumas tarefas, algumas atividades, olha de alguns ângulos diferentes algumas coisas e manda esses trabalhos lá para o Ministério Público do Trabalho. É um concurso que chama MPT na Escola. Eu tenho aqui, trouxe, porque daí fui atrás de meus alfarrapos e trouxe para vocês alguns trabalhos que já foram realizados lá em 2019 aqui em Curitiba. Inclusive, esses trabalhos, alguns deles, eu não posso falar aqui se foi esse ou se foi esse, foi para nível estadual nesse concurso junto ao Ministério Público do Trabalho. E do nível estadual, de todo o Paraná, ainda saem alguns trabalhos que vai a nível nacional. Então, é um trabalho muito importante. A gente tem 5 categorias. Nós temos o desenho, que ele tem a regra específica do desenho. A gente tem o curta-metragem, que é um filminho que tem uma regra bem específica. Tem que ser realizado pelos alunos. Nós temos um tempo específico. Nós temos o conto. Mas sai cada conto lindo desses alunos que eu fico toda orgulhosa. Nós temos também a poesia e nós temos a esquete teatral. Então, logo que a gente retornar, esse regulamento vai lá para a escola de vocês e vocês vão poder ter acesso de como fazer direitinho, igual o MPT traz pra gente. Então, depois a gente vai entrar um pouquinho mais profundo nesse tema e eu vou mostrar para vocês algumas atividades que os estudantes daqui de Curitiba, das nossas escolas municipais, já realizaram. Mas agora eu tenho um grande desafio a vocês. O que a gente vem propor? O que vocês já sabem a respeito desse assunto e o que a gente pode acrescentar quando a gente lá retornar das aulas, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês, vou dar um tempinho para que vocês analisem a imagem e vocês vão me contar. Será que aquilo pode ou não pode? É permitido ou não é permitido? Depois a gente conversa um pouquinho a respeito. E vou contar que essas folhas que eu tenho aqui são mágicas, porque aparece assim, ó, a palavrinha. Tô brincando. Lá no caderninho de vocês, vocês vão fazer uma anotação, sempre lembrar. Coloca a data de hoje, a data dessa aula, coloca qual que é a característica daquela figura e se pode ou não pode. Beleza? Tem que fazer esse registro. Não precisa necessariamente ser agora, mas pelo menos uma anotaçãozinha. Sim, não, pode, não pode, tem que fazer. Ok? Vamos lá. Nossa primeira questão. Carregar materiais pesados em obras e outros serviços. Então, o que vocês acham? Pode? Ou não?
Carregar materiais pesados em obras e outros serviços. Não pode. É uma atividade que pode prejudicar o crescimento da criança. A criança, os músculos, os ossos, ainda está todo em desenvolvimento. Então é uma atividade que prejudica, é uma atividade que deixa a criança em risco. Então é uma atividade que não pode. Próximo. Ah, esse é legal. Esse é muito legal. Organizar os seus brinquedos e roupas. Então, organizar seus brinquedos e roupas. Não? Ou sim? Gente, as tarefas domésticas, elas são super indicadas. Como eu falei agora há pouquinho para vocês, a gente precisa colaborar. Todo mundo mora ali dentro de casa. Então, isso aqui, ó, um primordial. Não é trabalho infantil. Organizar seus brinquedos e roupas. Vamos lá? Ajudar. Essa também adoro. Ó, ajudar nas pequenas tarefas de casa. Quem de vocês aqui, ó, já viu essa cena em cima da pia? Isso é trabalho infantil? Então, pensaram? Essas pequenas tarefas, ela pode ou não pode? É, como eu acabei de falar ali dos brinquedos, ela é importantíssimo. Lavar a louça, cuidar, enxugar para a mãe, colaborar ali no alimento quando ela pede, colaborar, tira essas almofadas do chão, esse tênis aí no meio da casa, então. Pois então, não é trabalho infantil, deve-se fazer, pode. Esse aqui é legal. Executar algum trabalho. Executar trabalho, qualquer atividade, qualquer remunerado, aquele trabalho que rende um dinheirinho, um dinheiro. Pode ou não pode? É trabalho infantil ou não? Então, executar trabalho remunerado. Vocês lembram que aquela senhora que eu conversei lá na feira, a Marinalva, ela contava que ela levava o neto e que o neto desempenhava algumas tarefas e ganhava o seu dinheiro. Lembram dessa história? É trabalho remunerado. Quando a gente faz qualquer tarefa que coloque a gente em risco ou que troque essas tarefas por dinheiro e a gente perde uma aula, perde de brincar, perde de estar em convivência com outras crianças da nossa idade, por meio de um trabalho remunerado, pode? Não pode. É trabalho infantil. Então a gente precisa cuidar, beleza? Próxima? Uma coisa que eu já vi bastante, não sei vocês aí se já viram perto de casa ou quando vão passear um pouquinho. Vender bala no sinal. Criança, pode ou não pode? Vender bala no sinal. E daí? Pode ou não pode? Vocês estão anotando aí no caderno de vocês? Lembra que eu falei que era para anotar, hein? Vender bala no sinal, colocando a criança em risco. A criança, às vezes, por conta de uma distraçãozinha, olha uma coisa diferente, sai correndo. É perigoso no meio dos carros. Não é trabalho de criança, é trabalho infantil. Não pode. Beleza?
Tem mais uma aqui, ó. E eu quero até que vocês me contem depois se vocês desempenham essas tarefinhas aqui. Que algumas eu tenho certeza que vocês fazem. Arrumar a própria cama. E aí? Me contem. Podem ou não pode? Arrumar a própria cama. Gente, isso pode sim. E não é trabalho infantil. Isso é colaboração. Isso pode e deve ser feito por vocês. Tá? Então agora eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Ó, o trabalho infantil, ele é a partir dos 14 anos. Aí sim a gente pode pensar num trabalho infantil correto, junto à lei que a gente tem para defender as crianças. Então a gente tem aqui algumas questões bem facinhas. Ó, o que é trabalho infantil? É proibido por lei. Nós temos o ECA lá no artigo 60. O trabalho é permitido a partir dos 14 anos, pois não é o que não seja prejudicial ao psíquico, ao físico e ao moral. O que isso quer dizer? Que não coloque o adolescente de 14 anos em risco físico, que tenha a sua integridade do corpo, em risco psíquico, que a sua cabecinha fique tranquila e consiga estudar, e a parte mais importante, a partir dos 14 anos, ainda temos uns anos pela frente. O programa Jovem Aprendiz também diz que o trabalho para o jovem aprendiz deve permitir um horário contrário para que ele permaneça na escola. Então, é essencial que se permaneça na escola. E a gente sabe que muitas crianças que realizam esses trabalhos infantis que a gente comentou um pouquinho aqui, não estão na escola, né? Então agora, lembra que eu falei do MPT na escola para vocês? Eu não quis mostrar naquele momento que eu expliquei um pouquinho do concurso, porque eu ia dar algumas dicas do nosso desafio. Mas agora eu trouxe para vocês umas imagens de uns desenhos bem lindos. Olha só. Esse desenho, essa arte, ela veio para participar do concurso MPT da escola de 2018. Foi um aluno do 4º ano, professora Kátia, professora do aluno, da Escola Municipal Thomas Edison de Andrade Vieira. Então, essa é uma das escolas que participou, foi uma das amostras que a gente trouxe, porque a gente quis valorizar algumas escolas e saber que todas as escolas podem, todas podem. Então hoje essa é a escolhida, mas amanhã é a sua, depois é a outra, né? Olha, é cada detalhe que a gente fica encantado. E a gente sabe que foi pelas mãos das crianças, né? É o que mais importante. Importante que quando as professoras estejam trabalhando alguma questão do trabalho infantil, filme, tire foto, porque são eles que precisam produzir, dentro de algumas regrinhas, né? Tem outro aqui, esse aqui é da Escola Nivaldo Braga, também realizado, não ao trabalho infantil, também realizado pelas mãos das crianças, né? Muito legal. Esses são os gêneros do desenho. Eu trouxe aqui, esse aqui é de 2019, tá? A poesia, ela foi escrita por um estudante de 4º ano da Escola Paranaguá. Ela veio e participou, foi uma das primeiras colocadas a nível municipal, o ano de 2019, tá? O trabalho infantil.
é crime no Brasil. Em um país de tanta riqueza, ainda temos esta tristeza. Impossível imaginar que ainda nos dias de hoje, sobre esse assunto precisamos falar, pois no passado deveria estar. Toda criança tem o direito de estudar, brincar na rua e ser feliz. Muitas crianças ainda trabalham, pois há injustiça nesse país. Um grande problema social que precisamos combater para que a humanidade, num país melhor, possa crer. Trabalho para uma criança seja apenas ser feliz e estudar, para uma vida de esperança e de liberdade desfrutar. É lindo de ver assim o quanto nós estudantes, nós professores, podemos tirar das criatividades de vocês, crianças. Então, se vocês se apegarem nesse tema, se dedicarem, tenho certeza que sairão assim trabalhos essenciais, lindos. E falando nesses trabalhos essenciais também, lembra que eu falei que eram 5 categorias, né? Conto, esquete teatral, poesia, desenho. A gente trouxe também um videozinho para vocês. Vamos rodar um videozinho? Tá ali, ó, também produzido por crianças, categoria música. Criança tem que estudar, criança deve brincar, criança não pode trabalhar. Já dá vontade de batucar, né? Muito legal, né, gente? Já adorei, genial essa música. A gente trouxe para vocês para mostrar que realmente é um trabalho divertido. E as crianças passam assim uma energia, elas discutiram, elas escreveram, elas tiveram a parceria da professora para construir essa melodia e elas passam isso pra gente no vídeo. Então esse também foi um vídeo que participou do MPT na escola agora pro final de 2019. Trouxe como exemplo, trouxe para mostrar as possibilidades que a gente tem, porque logo que a gente retornar, a gente vai falar disso dentro da sala de aula. Então, muito legal, né? Dá vontade de ficar ouvindo e batucando. Assim também pode ser feito as esquetes teatrais, os filminhos, né? Curta-metragens, sempre lembrando que é das crianças, mas já podemos ir elaborando na cabeça. Quero falar também sobre o símbolo do trabalho infantil. Qual que é o símbolo do trabalho infantil? O catavento, sim. E o catavento, símbolo fixo
original do trabalho infantil, ele tem 5 pontas. Simboliza o quê? Toda a diversidade das crianças, o respeito, a integridade, a dignidade da criança. Toda essa diversidade, por isso tantas cores. E o que traz quando a gente pensa no catavento? O que traz? Traz o movimento do vento. Então, quando a gente pensa no catavento, que a gente pensa nele rodando, a gente pensa na possibilidade de transformar uma situação. Então, quando a gente vê o trabalho infantil, a gente precisa lembrar que o catavento está sempre em movimento e transformar aquela situação, colocar aquela protegida, proteger aquela criança, ok? A gente trouxe para essa atividade um papel em branco, uma folha sulfite. Nós vamos precisar de um quadrado. Então, tendo o quadrado, ó, dobramos de um lado, dobramos do outro. Aí, a gente vai quadricular isso aqui. Então, a gente já tem um X no meio do quadrado. Dobramos pra cá. Então, a gente viu, a gente começa a perceber que a gente tem várias dobraduras aqui. Nesse vinco aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar até o meio. Bem aqui onde a gente marcou, ó, até mais ou menos a metade do nosso quadrado, a gente passa a tesoura, ó. Isso nas 4 partes diagonais. Pegamos uma parte dessa, vou usar uma colinha, bem aqui no centro. Pegamos uma parte e ó, vamos até o meio. Tranquilo? Deixamos uma em pé, com a outra, mais um pouquinho de cola. Ó, colocamos a primeira parte, deixamos uma reta, tá vendo? Colocamos a segunda parte. Ok? Viram que fácil? Aí a gente precisa da ajuda do adulto. Um percevejo e é só a gente colocar um palitinho de sorvete aqui, ou um palitinho de churrasquinho, um bambu que a gente pode encontrar, um graveto, né, que a gente encontra no quintal, na rua, e está pronto o nosso catavento. Esse, o que a gente pode fazer? A gente pode pintar, decorar, colocar numa janela e mostrar que aqui nessa casa a gente tem uma criança que faz parte daqueles defensores de direitos, que defende o direito da criança de estudar, de brincar, de conversar com a sua família, de ter sua dignidade, beleza? Daquela criança que não pode trabalhar por enquanto. Tarefa de casa, colaborações da casa, não é trabalho infantil. Bom, beijo pra vocês e até logo!